Em diversas ocasiões que nós tratamos aqui sobre o Novo Testamento, sobre as cartas, né, de Paulo, que o senhor já comentou em diversas ocasiões, eu me lembro que o senhor já destacou aqui em outras oportunidades, Padre Guido, que esses textos, né, essas cartas que São Paulo escreveu, então, que estão lá no Novo Testamento, são mais antigas que os evangelhos? Explica para a gente isso aí de novo, Sim, Padre Guido. Exato. Do ponto de vista cronológico, nós sabemos que vieram primeiro as cartas, que são considerados livros didáticos ou sapienciais do Novo Testamento, e depois, só a partir do ano 60, 62, começaram a aparecer os primeiros evangelhos, ao passo que as cartas já a partir do ano 40. Por que as cartas? Porque os apóstolos, obedecendo plenamente à ordem de Jesus de ir no mundo inteiro, viajaram, mas sem tendo nada nas mãos. Não esqueçamos, meus amigos, que Jesus não deixou assinado nenhum papel, nenhum documento. Os apóstolos tiveram toda a boa vontade de transmitir com alegria a palavra de Deus. Mas só quando evangelizavam numa aldeia, uma cidadezinha ou até uma cidade grande, permanecendo às vezes meses ou até anos, depois ele continuava na sua viagem, deixavam como um encarregado, digamos assim. Mas as notícias que chegavam na outra cidade nem sempre batiam com a ortodoxia da fé, porque às vezes se encontrava religiões diferentes, ou chegava alguém que pregava um evangelho paralelo, ou interpretava de uma maneira, digamos assim, não comum, a mesma palavra de Deus. Aí a necessidade que, sobretudo, São Paulo teve de manter viva a chama da fé, mandando frequentemente cartas. Pena que na Bíblia Sagrada nós temos somente 13 cartas de São Paulo, mas na verdade foram dezenas e dezenas que alguém perguntaria onde é que foram parar, se perderam por aí na história. Mas uma atenta análise de alguma destas cartas dá de notar que é uma fusão de outras cartas que depois se perderam. A finalidade de todas as cartas endereçadas, seja a pessoa física, como também na comunidade religiosas, como também endereçada, digamos assim, a cidades inteiras, a finalidade era a mesma. Isso é manter a chama da fé, aumentar, digamos, a família cristã e fazer de tudo para que a pessoa de Cristo pudesse triunfar no meio do povo. Muito bem. Bom, São Paulo, ele se converteu pouquíssimo tempo depois que terminou a missão terrestre de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, né? um ano depois. Um ano depois. Então, por volta do ano 34, dá para dizer que foi a conversão de Paulo, né? Perfeito. A partir daí, como o senhor bem já estava explicando, começou então essas missões e, à medida que essas missões iam acontecendo, essas cartas foram escritas. Há alguns estudiosos, Padre Guido, que dizem que essas duas cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, podem ser considerados, portanto, os textos mais antigos do Novo Testamento. Isso tem embasamento? Dá para afirmar isso? Sim, podemos também afirmar isso. Agora, obrigado por esta observação. Na Bíblia, a primeira carta das 13 de São Paulo é a carta aos Romanos, que não foi cronologicamente falando a primeira carta que ele escreveu, mas na medida como conseguiram juntar as cartas nos primeiros anos da história da Igreja, eis que foi possível, digamos, de determinar também um certo tempo no qual foram escritos. A cidade de Tessalônica fica ao norte da Grécia, certo? E esta carta é endereçada aos moradores, sobretudo os que acabavam de receber a graça do Santo Batismo. Certo. Para perseverar na fé, por vários motivos, e motivos muito sérios, inclusive, porque determinadas expressões de Jesus acabavam sendo manipuladas. Por exemplo, Jesus havia falado na hora, anunciando a sua ascensão ao céu, que iria e depois voltaria logo, que voltaria em outro momento, etc.
E alguém começava a interpretar, então, que vale a pena trabalhar, vamos ficar de braços cruzados, deixamos passar o tempo, ele está prestes a voltar. Isto é, dava como uma tendência, diríamos em termos modernos, adventista. Isto é, alguém que está aguardando pela chegada de um momento para o outro, quando o mesmo Jesus chegou a dizer, bem claro, quanto ao dia e a hora que isso vai acontecer, ninguém sabe, a não ser o Deus Pai, né? Portanto, estejamos sempre bem preparados para acolher o nosso Salvador. Quer dizer, já naquela época havia essa expectativa, né, um pouco distorcida do que Jesus quis dizer com isso. Sim. Mas, bom, só para ficar bem claro, então, São Paulo converteu por volta do ano 34, em seguida, então, essas missões, sendo as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, né, que foi direcionada então aos cristãos de Tessalônica, como o senhor disse, que fica na Grécia. Norte. Que ano que foi escrito então, padre? Dá para afirmar? 50. Por volta do ano 50, 50, 51 por aí. 50, as duas cartas têm a distância de um ano uma da outra. E provavelmente estão 50 e 51 mesmo. 50 e 51, exato. Tá. E elas foram enviadas de onde? Da onde que Paulo estava para enviar essa carta para Tessalônica? Tudo diz que foi da cidade de Corinto. Ah, cidade de Corinto, tá. A cidade de Corinto, se olhar no mapa geográfico, fica mais para o sul. E foi a cidade, meus amigos, que deu mais dor de cabeça para o cuidado do Paulo, porque era uma cidade onde se caracterizava um vai e vem de comerciantes com ideias também filosóficas, comportamentais, religiosas, um diferente do outro. Estava nascendo um verdadeiro sincretismo religioso. São Paulo teve que ficar, inclusive, uma vez, ficou um ano e meio em Corinto, procurando fazer de tudo para estudar a possibilidade de um equilíbrio diante da verdadeira religião. Certo? Ed é interessante para nós notar a presença de Paulo. Ele esteve em Tessalônica na segunda e na terceira viagem que ele fez. Foram 4, só que a quarta foi sem retorno. Foi só uma viagem de ida, né? De ida, lembrando exato. que nós já conversamos aqui em outro programa, Sim. está disponível lá no nosso portal da Rede Século XXI, um programa somente sobre as viagens de Paulo, né, Padre Guido? Sim. Ali a gente resumiu as viagens de Paulo, que o senhor estava lembrando disso. Então, em qual das viagens foi escrita essa carta? Logo após a segunda viagem. Segunda viagem. Que a primeira viagem de Paulo foi mais limitada àquela que era chamada naquela época de Ásia Menor, atual Turquia. Certo. Ao passo que na segunda viagem ele se esticou, passou novamente para a Turquia, foi até Tessalônica e depois desceu para Coríntios e Atenas. Por que toda essa longa viagem que durou quase 3 anos? Porque São Paulo, na hora da sua conversão, fez questão de colocar na sua cabeça uma frase de Jesus. Qual? De anunciar o reino de Deus ao mundo inteiro. E a cidade mais longínqua que era conhecida naquela época era a cidade de Roma. Portanto, São Paulo optou para dedicar toda a sua vida missionária para levar o nome de Cristo até os confins do mundo. Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre um tema bíblico. Eu gosto muito de falar sobre temas relacionados às Sagradas Escrituras com o Padre Guido, pois ele é estudioso desse assunto, é doutor em teologia bíblica. A gente sempre fica muito feliz quando ele vem nos ensinar algo relacionado à Bíblia, né? Especificamente, estamos conversando sobre 2 cartas que São Paulo escreveu, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Lembrando, Tessalônica, uma cidade da Grécia, né? Onde São Paulo esteve. Era uma região muito intenso comércio, por exemplo, e tinha alguns problemas de metrópole já naquela época, né? Depois, São Paulo vai até Corinto, que também muita coisa está acontecendo lá em Corinto, deu umas dores de cabeça, vamos dizer assim, para São Paulo, para estruturar, inclusive, o pensamento e a igreja daquele local. E lá de Corinto ele enviou, então, as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. A igreja, no decorrer, né, dos anos seguintes, guardou esse texto e decretou como divinamente inspirado, por isso, então, está no Novo Testamento, né, o cânon bíblico que a igreja chancelou, né, quando compilou todos os livros inspirados da Bíblia. E esses 2 textos, a carta de número 1 e número 2 aos Tessalonicenses, estão entre
esses livros, então, que a igreja considera inspirados. Não é isso, Padre Guido? Exato. Então, pedi que o senhor entrasse no assunto agora, já nesse bloco, para dar tempo da gente aproveitar bem aqui, que a nossa catequese seja o mais completa possível, que a gente consiga, Padre Guido. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vemos um assunto relacionado à ressurreição da carne. Sim. O senhor até já adiantou que nessa discussão aqui dessas cartas aos Tessalonicenses está presente aquela espera iminente de uma possível volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquela geração esperava que podia, na geração deles, já acontecer, né? A gente está falando por volta do ano 50, 51 da era cristã. Mas como era entendido, Padre Guido, o que aconteceu nessa discussão relacionada à ressurreição da carne? E aí o senhor já aproveita e explica para os nossos amigos o que significa essa expressão ressurreição da carne. Perfeito. Para dar uma explicação aos nossos amigos telespectadores, temos que, por um instantinho só, apelar para uma frase de outro apóstolo que escreveu também uma carta a Santiago, onde ele disse o seguinte: a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. O que significa isso? O tema principal da pregação e da evangelização dos apóstolos foi exatamente o episódio extraordinário da vida nova de Jesus, a ressurreição. Ouvir que Jesus havia feito um milagre, todo mundo contente, milhares de pessoas que voltaram para casa de barriga cheia, aquele doente que ficou curado, aquele morto que ressuscitou, etc. Sim, tudo isso despertava muita curiosidade e muita emoção. Mas o fato de Jesus ter anunciado a vida eterna e a ressurreição da carne era uma linguagem completamente nova. Não esqueçamos, meus amigos, que temos no Evangelho uma passagem quando Jesus entrou na casa de uma menina morta e disse: a menina está dormindo. Começaram a gozar dele. E num momento tão triste de ver uma criança morta, e Jesus recebeu até palavrões, pensar que estivesse brincando. Quando Jesus mostrou que ele é superior também como Deus, até o efeito da morte, ele ressuscitou aquela criancinha. Agora, a nossa ressurreição final é exatamente uma continuação, ou usamos uma palavra meio comercial, uma réplica da mesma ressurreição de Jesus. Como aconteceu com Jesus, que foi o pioneiro, assim vai acontecer para cada um de nós. A ressurreição da carne significa a vida nova, eterna, numa maneira esplendorosa e completa. É verdade que nós seremos julgados já na hora da nossa morte imediata, e no final dos tempos haverá também este grande momento, digamos assim, usando uma palavra assim material, né, do esplendoroso este momento de ver a glória de Deus manifestada através daquelas pessoas que se comportaram bem aqui na Terra e que ressuscitarão para a vida eterna, aonde, como está escrito na parte central da celebração da Santa Missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Agora, a ressurreição da carne era o tema da pregação. E muita gente dos apóstolos, muita gente ficava sem jeito, não sabia como retribuir ou ao mesmo tempo acreditar. Mas não podiam dizer que não era verdade, porque quem havia anunciado isso acabava de ressuscitar, que era Jesus. Imaginamos, meus amigos, o fervor apostólico, o ardor missionário dos apóstolos que iam para cá e para lá falando deste assunto, que pode parecer um assunto assim, de estudo de filosofia, quando era um assunto verdadeiro. E para responder logo agora a sua colocação, a Igreja fez questão exatamente no ano 325 e depois completou no ano 371, famoso concílio niceno-constantinopolitano, de encaixar na profissão de fé, no credo, a expressão creio na ressurreição da carne.
é um dogma de fé da nossa vida. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das características que Deus tem é a vida eterna. Portanto, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Quer dizer, o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que habita os céus também com o corpo, né? Um corpo glorioso, né? Não da mesma maneira que conhecemos o nosso corpo aqui terrestre, mas um corpo glorioso. O que aconteceu com ele, acontecerá com todos os batizados. Sim. E é por isso que nós defendemos e rezamos, então, que acreditamos na ressurreição da carne, não é isso, Perfeito. Como o senhor acaba de dizer, um corpo glorioso, porque fica difícil para a nossa mentalidade criar, mesmo com a fantasia, como é que será esse corpo. Só para dizer uma coisa, nós seremos mais sujeitos ao tempo e ao espaço. Caso prático, Jesus ressuscitado apareceu aos seus apóstolos entrando de portas fechadas. Isto é, as coisas materiais não se tornarão nunca mais um obstáculo. Só que nós não podemos e nem devemos comparar a vida terrena com a vida eterna, como se fosse uma continuidade desta vida terrena, na formação de tudo, dos nossos bens pessoais, das pessoas queridas, da nossa família, etc. Isso não significa um desprezo, mas será uma dimensão nova que nós pessoalmente não conhecemos, mas que foi inaugurada pela ressurreição de Jesus. Então, certamente, quando a igreja estava compilando, né, a fé da maneira que nós conhecemos, que chegou até nós, como o senhor bem citou, no símbolo niceno-constantinopolitano, 325 Nicéia, 381 Concílio de Constantinopla. Sim. Esse embasamento que Paulo trouxe lá aos Tessalonicenses veio à tona quando a discussão sobre a ressurreição da carne, né, Padre? Perfeito. Ele trabalhou muito, São Paulo, para apresentar a doutrina que nunca poderia ser interpretada de uma maneira manipulada, mas só autêntica. E São Paulo lutou mesmo, porque estavam entrando até algumas outras filosofias pseudo-religiosas, e, digamos assim, não tendo uma formação bem feita, profunda, facilmente se ficava de boca aberta diante de pessoas que vendiam até um peixe barato, como se diz, né? E não tendo conhecimento, acabavam fazendo um proselitismo que São Paulo quis condenar com toda a sua autoridade, né? E não esqueçamos que todas as cidades evangelizadas por Paulo passaram por momentos difíceis, certo? E tiveram a necessidade de ter um apoio cada vez mais profundo, não só de carta, como também até de visita, de testemunho de pessoas. E São Paulo, logo que encontrava alguém bem preparado do ponto de vista catequético, o mandava para estas cidades para poder responder a tantas perguntas e, repito, manter viva a chama da fé. Porque São Paulo, além dele ser, obviamente, uma das principais inspirações, né, do Novo Testamento, brotar nele, diante de Deus, aquelas inspirações e ele compartilhar com isso através das suas cartas, principalmente, e assim a teologia católica foi sendo formada, claro, mas ele também estava preocupado com a postura, né, Padre Guido, das pessoas, e ensinava coisas, vamos dizer assim, concretas e diretas, ao ponto, assim, de privar até de possíveis, ou tentar se privar de possíveis perseguições, Padre Guido? Sim. Por quê, meus amigos? Veja só. Uma das ideias que circulava nas primeiras comunidades cristãs era o retorno imediato ou quase imediato de Jesus. Certo. São Paulo, quando nota que havia tantas pessoas que só estavam esperando, digamos assim, que chegasse aquele dia, e não trabalhavam, não se tornavam úteis para a comunidade, São Paulo chega a usar uma linguagem muito forte, chamando até a atenção na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, notamos aquela frase: se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Chama a atenção.
Isto é, não se pode esperar pela chegada do Redentor de braços cruzados. Por quê? Porque Deus nos usa como verdadeiros instrumentos para continuar a sua presença aqui na Terra. Mesmo não tendo feito nada, a iniciativa de Deus, gratuita, comporta, digamos assim, uma entrega de dons quais a inteligência, a vontade, a liberdade, a vida sacramental, a capacidade de um bom discernimento vocacional. É uma resposta que nós podemos dar a Deus, qualquer que seja a nossa profissão, na vida leiga, na vida da família, na vida consagrada, na vida sacerdotal, missionária, religiosa, etc. É um trabalho que comporta uma dedicação, uma fé, um estímulo e, sobretudo, uma credibilidade diante da qual nós não devemos nunca mais colocar qualquer dúvida. Naturalmente, hoje é muito mais fácil, para os amigos telespectadores, porque temos tudo à nossa disposição, a partir do celular, da internet, de companhia, Bíblia e livros religiosos a toda hora, música sagrada, conferências, círculos de estudo, etc. Ótimo. Mas naquela época não tinha nada. Imaginamos o esforço, o sacrifício, a dedicação e a renúncia, né, da parte dos apóstolos, que foram autênticos missionários e que deram, inclusive, quase todos eles, até a vida de uma maneira violenta, foram todos martirizados por causa da fé. Interessante, Padre Guido. Só lembrando que é na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10, lá então, 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, que está a famosa frase: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quando eu estava explicando aí, Padre, eu estava pensando o seguinte: eu já ouvi falar bastante, o senhor tem certamente muito mais experiência que eu nesse sentido, em relação a processos vocacionais, seja ele para a vida, para o seminarista que pretende, né, o candidato ao seminário que pretende ser seminarista, ou para a vida religiosa em algumas comunidades. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se isso é verdade e se tem alguma relação com o que a gente estava acabando de dizer aqui desse ensinamento de Paulo. Porque me parece que em algumas ocasiões, quando a pessoa está desempregada e se apresenta diante de um padre ou uma religiosa que trabalha com discernimento vocacional, geralmente esse promotor de vocações pede que essa pessoa se empregue, né? Por quê? Porque a vocação não pode ser uma falta de opção. Eu estava sem nenhum trabalho, vou ali resolver ser padre ou resolver ser irmã. Padre Guido, isso tem uma certa relação com o que a gente está conversando, não tem? É. Sim, por aí? Perfeito. Gente, diante da gratuidade dos dons que Deus nos proporciona, a pessoa humana não pode ficar indiferente. Aliás, nós nos tornamos muito mais responsáveis ainda como cristãos diante da luz da fé. Deveria estar aqui no lugar do Padre Guido e também no lugar do nosso diácono Erich, né? Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, desenvolvendo este tema por escrito, usa em língua latina uma frase que parece até um jogo de palavras. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Repete, por favor, Padre Guido, devagar, porque o latim não é todo mundo que domina, como é o meu caso que não domino, por favor. Em língua latina é qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Acho que o senhor já comentou isso aqui em outra ocasião, mas sim, é muito rico, muito rico. Muito importante. Vamos traduzir logo para o português. Aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Isto é, recebemos gratuitamente, mas pelo fato que recebemos, temos a obrigação moral de dar, de contribuir com a nossa resposta de vida para agradar a Deus que nos proporcionou estes dons. É importante, gente, para nós, porque veja que os dons que Deus nos dá são gratuitos e são sujeitos, inclusive, a um desenvolvimento cada vez maior e mais perfeito.
Caso prático, todo mundo tem a Bíblia em casa, pode conferir desde a primeira página, quando se fala de Deus que preparou o mundo, criou o mundo e no final criou Adão e Eva. Então, até os animais foram criados antes da pessoa humana. Não tem nenhum problema quanto a isso, mas saiba um pormenor. O animal continua agindo conforme o seu instinto. O passarinho, que foi criado antes do homem, continua no dia de hoje fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás. E não pode modificar, porque segue religiosamente, digamos assim, né, o seu instinto. Ao passo que para nós, pessoas humanas, até o último modelo de computador, por exemplo, o mais sofisticado que existe por aí, daqui a 2 meses será superado por um modelo mais sofisticado ainda. Por quê? Porque usamos o dom da inteligência que não pode parar. Agora, se de um lado, para a ciência, nós usamos esses dons que Deus nos dá, por que ficamos parados pela parte espiritual? Aí a bronca de Santo Agostinho. Olha que aquele cara que criou você, sem nenhuma sua contribuição, nós não fizemos nada, porém ele não vai nos salvar se nós ficarmos de braços cruzados. Temos que mostrar, afinal de contas, quem somos e temos todas as qualidades para fazer isso. Ô, Padre Guido, para encerrar esse assunto, a gente para o próximo intervalo, então. Se o senhor que estiver, por exemplo, responsável, se o senhor estivesse responsável pelas vocações na sua comunidade e chegasse um rapaz e dissesse assim, olha, eu quero ser padre, mas eu não trabalho há um tempão, estou desempregado e nem pretendo trabalhar. O que o senhor diria a ele? Olha, a lei do trabalho é universal. Todos nós temos que ganhar honestamente o nosso pão com o suor da nossa fronte, repito a primeira página da Bíblia. Ai daquela pessoa que interpreta até a vida consagrada ou a vida de sacerdote como uma dispensa do trabalho. Pelo contrário, é um trabalho, uma doação total, inclusive, que Deus quer de alguém que acredita de ser um continuador da mesma obra evangelizadora de Deus. E Deus, digamos assim, é um ser que não admite um caminho paralelo. Quando uma pessoa se consagra a Ele, Ele quer a integridade da pessoa, certo? Integridade significa deixar tudo para Ele. Eu estou aqui no Brasil há mais de 45 anos, não tenho nenhum parente no Brasil, nem de longe. Deus pediu, desde que me tornei sacerdote, né, de deixar tudo também na minha pátria para servir ao povo no Brasil. Estou aqui. Eu acho que o entusiasmo daquele dia, da minha ordenação até hoje, acho que não diminuiu. Digo isso como uma carta aberta, né, para os nossos amigos telespectadores. É a integridade do ser. Isto é o trabalho, a dedicação, que ajuda a descobrir aquele que hoje é uma palavra muito comum, o discernimento. Isto é, ter a certeza que estou no caminho certo. Os meios não faltam. A vida religiosa, sacramental, da piedade, o estudo, o conhecimento da palavra de Deus, a sensibilidade também diante da necessidade dos outros, mesmo para uma pessoa que sente uma aspiração para a vida consagrada contemplativa, no claustro, não vamos considerar viver só em 4 paredes, nunca mais vai botar o pé lá de fora de lá, como se fosse um castigo ou um rigor. Não, são as pessoas mais felizes do mundo, porque vivem contemplando a Deus, mas eles também lá dentro trabalham em todos os serviços que tipo como uma família que deve autossustentar-se. Ninguém fica dispensado disso. Por isso, entraria eu também, neste momento, ao lado de São Paulo, dizendo parabéns pela coragem que você teve e dizer que não trabalhar também não coma. Eu, ao mesmo tempo, para sensibilizar as pessoas,
a respeito da necessidade de dar uma resposta a Deus diante dos dons gratuitos que Ele nos proporciona. Muito bem, é obviamente que nós não estamos falando aqui das pessoas que estão com dificuldades em encontrar um emprego, né? Já que o Brasil vive uma situação, infelizmente, com muitos desempregados. Não se trata disso. E muito menos das pessoas que, por uma razão de saúde, não conseguem exercer uma função, um emprego. Isso também é outra coisa, não estamos falando disso, né? E nem São Paulo estava falando disso. Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre as 2 cartas aos Tessalonicenses, né? Das 13 cartas que São Paulo apóstolo escreveu e que estão no Novo Testamento, né? Essas 2 provavelmente são as mais antigas. O Padre Guido já explicou que a apresentação dessas cartas, né, na ordem que aparece na Bíblia, não é a mesma ordem cronológica. Por exemplo, começa com Romanos, mas Romanos, as cartas aos Romanos, ao invés de ser as primeiras, provavelmente foram uma das últimas, né, Padre Guido? Se não a última, provavelmente a última, né? Exato, porque a finalidade da viagem apostólica de Paulo era aquela de chegar até Roma, né? E de Roma chegavam também algumas notícias. E ele mandou esta carta antes ainda da sua chegada, para preparar-se, para acolhê-lo e também para compartilhar a mesma fé. Só que Roma era também a capital, digamos assim, da idolatria, onde até o mesmo imperador romano se achava como um deus, imitando um pouquinho o velho faraó do Egito. Eram pessoas intocáveis, digamos assim, né? E, portanto, um mundo cheio de falsos deuses. E São Paulo teve que também lutar muito. E terminou, inclusive, a sua vida com um glorioso martírio para defender a unicidade de Deus. Ô, Padre Guido, São Paulo recorre a uma passagem do profeta Daniel e tem uma catequese bonita e profunda, né? Que Sim. justamente está registrada, então, nesses textos que a gente está comentando aqui, nessas cartas aos Tessalonicenses. O que São Paulo quis dizer? Perfeito. Diácono Eric, uma das características da nossa vida feita à imagem e semelhança de Deus é o dono da liberdade. O uso correto desta qualidade nos leva a escolher o que serve para crescer, melhorar, aprimorar as qualidades, etc. Como também temos que olhar o outro lado da medalha. O abuso desta qualidade cria uma grande distância com os valores da justiça. São Paulo, nesta carta, acena ao famoso profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 8, onde Daniel fala do filho da perdição, ou perverso, e faz uma pergunta: o que é que acontecerá diante de uma pessoa perversa na hora da chegada do Filho de Deus? Isto é, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus está pronto a perdoar as nossas faltas até o último instante da nossa vida. Caso prático, aquele homem do bom ladrão. Jesus já está prestes a morrer e perdoa. Mas Deus respeita a liberdade humana, mesmo quando o homem fica endurecido no erro até o fim. Mas cuidado dele, porque nunca a pessoa poderá dizer que Deus é injusto. Mesmo que uma alma vai para o inferno, o homem do pecado, não deverá nunca criticar a bondade e a justiça de Deus. Agora, isto serve também como uma admonição para evitar que isso aconteça. E isso, se realiza quando uma pessoa percebe que não é por aí que está construindo a sua vida, que deve construir a sua vida. Há um caminho diferente, um caminho com o qual pode voltar a percorrer a mesma estrada apontada por Jesus. Mas cuidado quando a pessoa vive escrava do erro e do pecado. Sobretudo porque ninguém de nós sabe
quando vai acontecer o momento da entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Não esqueçamos, o que não acontece em tantos anos de vida pode acontecer em um instante. Quantas pessoas esta manhã saíram de casa para o trabalho e nunca mais voltaram? Acidente a toda hora que acontece para cá e para lá. Nós não somos os donos da vida. Por isso é importante viver sempre com a graça divina, afastando-nos das ocasiões que nos podem levar ao pecado. E digo mais, prezados amigos, são aulas catequéticas, mesmo com a tristeza que qualquer pecado, leve ou grave que seja, gera na pessoa que o comete, tenhamos sempre a força de pedir perdão a Deus, porque Ele, diante do nosso ato de contrição, sempre nos perdoa e volta a sorrir para cada um de nós. Interessante, né? E é quase que um ensinamento, ou não sei se São Paulo pensou como um trocadilho, né? Dizendo o homem do pecado, o filho da perdição, paralelo àquele que seria resgatado, ou que eu queria resgatá-lo, o filho do homem, né? Essa expressão filho tem um peso muito grande aí, não tem, Padre Guido? Certo. Quando se entende com a palavra filho, sobretudo na mentalidade hebraica, é algo de si, é continuação de si. Nós somos chamados filhos de Deus, né? Irmãos até de Cristo, adquirimos também até o nome de Cristo como cristãos, isto é, continuadores de Cristo. Pessoas muito queridas na presença de Deus e, portanto, não temos nada, digamos assim, para estragar esta amizade com Deus, esta pertença com Deus. Porém, Deus respeita a nossa liberdade. Agora, às vezes, há uma pergunta que tantas pessoas, Diácono Eric, até chegam a fazer: Padre, mas Deus sabe tudo? Sim. Por que está fazendo esta pergunta? Vem cá, Padre Guido, o senhor é formado em Bíblia ou em teologia, mas me responda esta pergunta. Se Deus sabe tudo, Deus sabe que daqui a 500 anos, por exemplo, vai nascer uma pessoa que irá para o inferno? Sim, Deus sabe disso. Então Deus, por que não impede para esta pessoa de nascer? Assim não iria para o inferno. Porque se Deus fizesse isso, estaria tirando daquela pessoa o dom da liberdade. É profundo isso, gente. O dom da liberdade que Deus nos dá é preciosíssimo. Deus respeita. Digamos a verdade que nem sempre nós agradamos a Ele. Não conseguimos nem agradar as pessoas. Diante de tantas tentações, mesmo sabendo que o que está por aí, o que eu estou pensando, o que estou fazendo, o que estou dizendo, estraga até a minha amizade com Deus, nós preferimos tantas vezes continuar na mentira, enganando, usando uma máscara de hipocrisia, uma falsidade ideológica, prometendo tantas coisas que depois não conseguimos manter, enganando as outras pessoas. Cuidado com esta atitude, né? Porque no outro bloco acenou, estamos vivendo um momento tanto difícil até na história, não somente no Brasil. Nada melhor do que mostrar até as dificuldades, mas com a verdade, não simulando, não enganando ninguém. Eu gostei muito dessa explicação que o senhor fez da liberdade, mas recorrendo ao que a gente está conversando, já caminhando para o final do nosso programa, mas na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo ressalta a importância da oração, mesmo diante dessa liberdade, nós que somos livres, e que não podemos, inclusive, confundir aqui essa liberdade com predestinação, hein? Não é isso, né? Somos livres e, através da oração, essa história pode ser mudada, pode ser alterada, ao ponto de São Paulo, nas segundas cartas aos Tessalonicenses, falar de ser liberto do autor do mal. Não é isso, Padre Guido? Sim. Estou sorrindo porque o nosso diácono ele pronuncia determinadas expressões teológicas, uma mais profunda do que a outra. Volto a repetir as suas palavras: a oração para ser liberto do autor do mal.
Sabe o que está passando na minha cabeça? O momento histórico no qual Jesus ensinou, atendendo um pedido de um apóstolo, ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso termina, mas livrai-nos do mal. Mas tem um pormenor que muitas pessoas não sabem. Na língua hebraica, a palavra mal está escrita com a letra maiúscula, que significa o autor do mal. No sentido de uma pessoa. De uma pessoa. Nós pedimos na oração do Pai Nosso que Deus nos liberte do demônio, do que é autor do mal. E a oração será sempre um ponto forte da nossa firmeza, que nos ajuda a vencer as ciladas do mal. Aí vem, como muito bem claro, sobretudo no capítulo 3, são somente 3 capítulos, bem curtinhos. Pode conferir a segunda carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, sim, onde São Paulo deixa bem claro as características da vida cristã: vigilância, paciência, firmeza na profissão do credo, imitação do martírio de Jesus, através de uma renúncia constante de tantas pequenas ou até grandes coisas, é que nós estaremos preservando aquela imagem e semelhança de Deus. As 2 cartas aos Tessalonicenses constituem uma riqueza catequética extraordinária. O senhor repete, por favor, esses conceitos, porque é uma espécie de resumo, então, né, sim, do conteúdo dessas 2 cartas aos Tessalonicenses. Perfeito. Ele estimula os fiéis a permanecerem vigilantes. Quindi a vigilância sobre nós mesmos e aquela vigilância sabendo que temos que entrar em contato com Deus, certo? Paciência também nas coisas, não nos precipitar. Firmeza na profissão do credo. Pronunciar o nosso credo, digamos assim, pensando nas palavras que nós pronunciamos e, sobretudo, renovando dentro de nós a adesão ao que estamos dizendo. É uma imitação até do mesmo sacrifício e do martírio de Jesus. Isto é, qualquer doação para Deus como cristão requer uma renúncia de nós mesmos. Foi sempre e será sempre esta aqui a ética. Se nós entendemos bem esta passagem, não ficamos, digamos assim, admirados como uma coisa completamente fora do comum, mas aconteceu e continua acontecendo quando, por exemplo, temos na vida de alguns santos ou santas, caso prático que me vem na cabeça, Santa Rita de Cássia, que quando ela notou na parede do seu quarto, da sua cela, uma pintura de Jesus que carrega a cruz e é coroado de espinhos, ela pede a Jesus de poder ter uma partilha do sofrimento dele. E um espinho se afasta da parede e vai na cabeça, na fronte de Rita de Cássia. Uma linguagem muito não comum, atípica. É uma experiência mística extraordinária. Mística, é claro. Mas tem tudo a ver com essa ideia da imitação do martírio. Perfeito, né? É uma imitação constante do martírio de Jesus.